Esse programa é um oferecimento Correia e Xavier Advogados, comprometimento e competência. E Grupo Épicos Outlier, excelência em contabilidade, compliance e controladoria. Canal Universo Equestre apresenta Tô na Pista, com Luiz Fernando Monzon. Olá, amigos do canal Universo Equestre. Hoje é dia de falar sobre preparação física, sobre sistema, sobre preparação de cavalos e principalmente de cavaleiros. Cláudio Reis, bem-vindo. Obrigado, Monzon. Obrigado pelo convite. Se você puder ajudar, estamos aí. Tamo junto. Vamos lá. Onde é que o cavalo te encontrou? Onde vem essa paixão? Como é que foi a tua... Boa pergunta. Parece até que eu estou plagiando outros convidados aqui, mas eu também comecei no Colégio Militar. Ok. Junto contigo. Você teve grande influência nisso. E tive lá grandes companheiros, né, que ainda estão colaborando com o esporte. Alguns carreira, né, como o Cezinha, né, contemporâneo, outros ajudando na organização como o Terrezo, o Osorinho, o Stock, várias pessoas que saíram já naquela geração. Sérgio Mena Barreto Stock nos deixou, mas foi um ótimo cara do ar. Mais um começou com o nosso sargento Adenilson. Ainda tive também a oportunidade de estar lá tendo aula com o Fernando, o Major Fernando. E hoje depois, General Fernando Galvão. Isso, General Fernando Sérgio Galvão. E depois passei um período muito bom em Niterói com Rita Bezerra de Mello. Não precisa falar mais nada sobre isso, né? Esses foram tá muito os, bom. os grandes... Só não evolui mais porque Deus não quis. O resto eu tive. Mas foi por aí. E bom, você começou no colégio, participou das equipes e aí foi fazer a universidade. O que você fez? Eu fui montar em Niterói, no Clube Fluminense, né? Estava ressurgindo. Paralelamente, estudando na faculdade, na Educação Física, sempre com interesse em ser treinador. Queria treinar, modalidades e tal. Até então, não associava isso com o cavalo. E, com o tempo, virei preparador físico de várias modalidades individuais. E montando também, aí deu um estalo, né? Estudar fisiologia comparada, porque tem muitas coincidências entre o humano e o cavalo. E daí começou esse link, mais ou menos há uns 25 anos. Ainda estou aprendendo. Só isso. Na faculdade você foi professor também, ou foi para... Onde você desenvolveu esses métodos de treinar grandes atletas? Não, na faculdade você sai com essa base, né? Tem fisiologia do esforço, biomecânica, a matéria mesmo de treinamento esportivo, né? Os métodos de treinamento, tudo isso já existe lá. Depois eu fiz algumas especializações porque eu gostava disso. E o foco principal em esportes individuais, porque onde vê mais aplicação disso, né? Por exemplo, futebol. Você treinou, o cara está muito bem lá, a técnica melhora com a preparação física, mas o cara perde o pênalti no final, já era. Agora você prepara o cara para correr, chega na frente, o negócio é mais firme, né? Mais previsível, na natação, tudo mais. Eu treinei várias modalidades. É muito importante que o treinador seja envolvido com a modalidade, tenha uma certa intimidade com aquilo, que vai favorecer a montar o programa, né, de treinamento e o atleta atingir o maior nível que ele puder, com segurança, né, evitando lesões. Certo. É mais ou menos isso. Você era ligado à esgrima. Sim, eu fiz o pentatlo moderno, né? Fiz a seleção brasileira, sub-20, fui muito bem no tiro, estabeleci o recorde brasileiro na prova de tiro do pentatlo. Depois eu saí para o Vasco da Gama para fazer esgrima no Vasco. Fiz a faculdade com bolsa, porque era atleta de esgrima. Eu sempre fui muito envolvido com isso, mas o cavalo é que é o melhor, né? A melhor modalidade e a mais complexa que tem para trabalhar. Muito mais complexa que qualquer uma modalidade dessas aí. Inclusive, tem muito pouca pesquisa relacionada à preparação que tem para a equitação em relação às outras modalidades. A gente tem que ficar fazendo os links, tanto para cavaleiro como para o cavalo. Para o cavalo. Muito pouco material em relação ao que tem para os humanos. Nós temos um paralelo aqui, que era o nosso amigo Alceu Cardoso, que era veterinário. Sim. E começou a se envolver com o Filé, que era preparador físico no Flamengo, exatamente para aprender a nova metodologia, as inovações que o Filé trouxe. E ele, obviamente, estudava isso no humano e tentava adaptar para o cavalo. Sim. Só que a formação dele era veterinário. Você fez exatamente o caminho oposto? Isso aí é um excelente exemplo, né?
trazer mais ciência para a prática dessa modalidade, que tem difícil penetração da ciência. É um esporte que se desenvolveu em função da cultura, né? Transmissão de experiências dos mais antigos para os mais novos. Nem tudo disso aí funciona para todo mundo, né? Porque são pessoas de altíssimo nível que escreviam as coisas, estudavam, escreviam, ou praticavam muito bem, tinham habilidades diferenciadas. Nem tudo que eles faziam se aplica a todo mundo. Então, a ciência tem dificuldade de penetrar no esporte. É muito questionado, mas ela está aí para colaborar. Essa questão do auxílio é muito importante. Inclusive, foi para o Filer, né, o cara que modificou muito o que se fazia na própria fisioterapia desportiva. É uma coisa muito importante, mas isso tem acontecido em outras áreas da equitação também. Os ferradores. Era um cara que ferrava cavalo, não estou fazendo nenhuma comparação, não, mas os caras habilidosíssimos entraram, os caras formados em medicina veterinária, que foram estudar o casco. Aí dali do casco foram subindo para outras coisas, uma coisa puxa a outra. E esses caras dão cursos para ferradores que são super habilidosos, mas defendem agora, dominam técnicas, né? E melhorou muito. Inclusive, tem muita gente que não usa mais ferro, e muitos animais que não usam mais ferro, mas muito bem casqueado e tal. Isso é ciência. A ciência colaborando. Na parte de preparação física, eu vejo que vai por aí também, mais devagar do que nessas áreas, mas vai atingir ainda digamos assim, uma procura que vai melhorar, vai beneficiar o resultado do esporte. 2 atletas espetaculares do Brasil hoje, por acaso são 2 olímpicos, têm uma rotina de treinamento físico impressionante. O próprio Stefan Barcha e Yuri Mansur Guerres. E são raros os cavaleiros europeus que encontram esses 2, principalmente quando eles estão no mesmo hotel, num concurso fora do Brasil, 5 horas da manhã, fazendo a sua preparação física antes de competir. Você, na tua experiência, recomendaria fazer isso antes de montar, depois de montar, não importa, pode ser qualquer coisa, durante o concurso não fazer uma preparação, não forçar o corpo? O que a tua experiência diz? O que o King System diz? Cada caso é um caso. O Stefan, que a gente conhece aqui desde garoto, o pai também é contemporâneo meu, o Álvaro também fazia o pentatlo, e inclusive vocês não sabem disso, né? Mas ele queria botar o Stefan no pentatlo, olha só que desperdício, né? Podia ser um ótimo pentatleta, mas no salto, né, é isso aí. Sempre se cuidou, sempre foi um garoto bom em tudo, tanto que é um exemplo. Está crescendo, hoje em dia tem muita gente que tem preparador físico particular, o personal trainer, essas coisas. Está num caminho, mas eles podem se especializar a partir do momento que eles tomem conhecimento do funcionamento da atividade. Porque as pessoas não sabem o que é equitação. Eles acham que equitação é montar cavalo. Subir no cavalo, dar uma volta é uma coisa. Equitar, entrar com a perna, é totalmente diferente. Quem é do ramo aí sabe o que eu estou falando. Então, à medida que os próprios médicos, todo mundo tiverem mais conhecimento de como funciona o esporte, isso vai se especializar mais, vai ficar melhor para todo mundo. Agora, poder fazer antes, depois e tudo mais, é muito individual. Perfeito. Gente, para que a gente consiga trazer informações tão importantes quanto essa aqui, a gente precisa do apoio de todas as pessoas que estão envolvidas com o universo equestre. Quem sabe você é um deles. E você pode procurar os nossos telefones, os nossos contatos, para que você possa apoiar esse movimento que é o universo equestre no programa Tô na Pista. A gente volta já já. É um minutinho só, não perde a linha não. Falei para você, era rapidinho, estou aqui com o Cláudio Reis, um professor, não é? Formado em educação física, cavaleiro e pai de cavaleiro atuante hoje e por acaso muito bom, que é o Rodrigo Reis. Obrigado. A brincadeira do King System foi exatamente em cima disso, do teu sobrenome.
Exato. Mas como é explicar para um profissional de educação física qual é o esforço que um cavaleiro ou amazona fazem durante suas competições ou durante os treinos, que são extremamente mais longos do que a própria competição? Fala um pouco disso, Reis. Falando agora do cavaleiro, o que acontece? O que vem a ser a preparação física? A preparação de um atleta, o cavaleiro é um atleta. Sim, não tem dúvida, várias pesquisas comprovam isso. É um atleta. Ele tem que ter um plano de trabalho, né? Ele tem a parte tática, a parte técnica, a parte física, a parte psicológica, tudo isso para formar a preparação. A preparação física é a que trabalha com as qualidades físicas, que vem a ser força, velocidade, coordenação, agilidade, equilíbrio. São treinos para melhorar essas qualidades físicas, chegar no maior nível possível de desempenho, como eu falei antes, em segurança, evitando lesões. Então, o preparo físico foca nisso. Essas valências físicas elas têm diferenças em relação às modalidades. Então, um preparador físico, qualquer um, tem condição de fazer um treinamento básico em qualquer modalidade. Mas para chegar na parte específica do treino é bom ele conhecer. Então, seria interessante que os caras conhecessem a modalidade, alguém informasse a eles dessas necessidades em relação à coluna lombar, parte da musculatura adutora, parte do sistema de energia, porque isso tem muita dúvida do pessoal que pratica a modalidade e não entende muito bem como funciona isso, né? O treinamento, a competição são bem diferentes, de poder aproximar. O King System nada mais é do que isso. O que é um sistema? É uma organização dessas coisas, né? Com princípio, meio e fim. Muita coisa que todo mundo faz, mas de uma forma organizada para chegar na data mais importante, que é a competição, na melhor forma possível. E você faria modificações nesse treinamento se fosse um jogador de polo, um cavaleiro de adestramento, de salto ou de CCE? Sim. Há necessidades do corpo humano diferentes em cada modalidade. Sim, tanto no cavalo como no cavaleiro. Sim. São bem parecidas até nesse funcionamento. Vamos puxar aqui um exemplo do atletismo. Um corredor de maratona, ele precisa de uma energia, de um combustível totalmente diferente do corredor de 100 metros rasos. Okay. São provas totalmente diferentes. Uma, ele só consegue energia com abundância de oxigênio. Para a corrida de velocidade intensa, não precisa de oxigênio quase nenhum. É neuromuscular. Então, isso é um fator que tem que ser beneficiado, contemplado no programa de treino. A prova de salto de obstáculos é uma prova predominantemente anaeróbica, para quem está disputando a prova. O cara que vai tentar ganhar a prova. Esse aí está consumindo um combustível anaeróbico e o treinamento dele tem que contemplar isso em algum momento. Senão ele não vai ter o mesmo desempenho que ele poderia ter lá. Entendeu? A maioria dos treinos é em predominância aeróbica. O pessoal treina devagar o tempo todo e tal. Tem uma provinha no final de semana, tem um mini percurso durante a semana. O que a gente faz no sistema é organizar isso de uma maneira que você vai ter o maior benefício possível. Ou seja, um corredor de 100 metros, a maioria dos recordistas, ele não respira durante os 100 metros, ele vai respirar na chegada. Naquele preparo ele pega o ar. Deu o tiro, ele começa a correr e vai soltando o ar. Lá pelos 60 mais ou menos, ele pega um pouquinho e acaba a prova. Em débito, né? Por isso que eles botam a mão na cintura e ficam respirando desesperadamente para compensar. Na chegada. Exatamente. Lógico, isso foi um exemplo. A prova de salto de obstáculos não tem nada igual no humano. Não tem nada. É parecido com 400 metros com barreira. Sim. É mais ou menos a duração. Esforço, respira um pouco, daí é outro esforço. Só que lá o cara vai correndo na máxima quase o tempo todo. Aqui não tem correr, até porque não é só não é só essa forma que tem para você ganhar, né? Tem várias, é muito mais complexo o hipismo. O cara pode virar antes, tem várias, mas tem que desenvolver outras qualidades físicas. Tem que ter uma flexibilidade, tem que ter outras coisas para poder fazer isso. O treinamento tem que contemplar tudo isso para poder ter um melhor desempenho. Você hoje treina, além do teu filho, outras pessoas? Não regularmente como ele é, porque ele é obrigado, né? Mas ele não tem opção, né? Não tem. Ele tem que ser o tubo de ensaio, a maneira de testar as coisas e testar teorias. Porque o que acontece? Muita gente tem interesse no tema, mas não se envolve, porque
As pessoas que estão no alto desempenho. É um outro time, cara. Inclusive, eles têm uma estrutura muito além disso, né? Quanto mais o esporte evolui, mais você traz profissionais para dentro da modalidade e vira um negócio multidisciplinar e interdisciplinar, né? A Maison do Cavalier Equipamentos para Equitação atua no segmento hípico desde 1994, oferecendo ao Brasil o melhor para a prática da equitação. Temos a exclusividade na venda de material da marca Pessoa no Brasil. Acesse nosso site www.maisondocavalier.com.br e saiba mais. Mas multidisciplinar e interdisciplinar é muita gente. Quem seriam essas pessoas e como é que você consegue fazer, então, um método que você vai ter que administrar vários profissionais? Como é que você consegue fazer isso? Não precisa ser isso tudo assim, né? Então, o conhecimento, você vai buscar nessas fontes. Porque a gente já tem hoje. Mesmo eu atuando sozinho lá, mas eu tenho orientação do médico veterinário, eu tenho um ferrador top de linha que também orienta, e tenho o veterinário fisioterapeuta. Eles vão agregando, eles estão sempre junto com o trabalho. Por isso que quando a gente bota uma mídiazinha lá, a gente tem que botar o crédito de um monte de gente. Certo. Porque todo mundo colabora. O nosso estudo também é assim, vai buscar em várias fontes, né? Eu tenho que estudar as publicações da medicina veterinária, porque não tem uma coisa específica da minha área também. Tem pouco para eles, né? Mas o conhecimento vem de várias áreas para a gente poder melhorar. Perfeito. E como é que você faz essa programação? Ou seja, temos um brasileiro em setembro. Qual é a ideia de ir chegando a cavalo e cavaleiro até lá? Ou a pessoa pode ter uma orientação sua como ser humano, atleta, e esse cavaleiro também tem um professor que orienta o trabalho de salto dele? Não, pode. Justamente isso. Tem que ser complementar. Então, o que eu pregava antes lá, fiz várias palestras na escola de equitação, inclusive sobre preparação física, era complementar. Porque na parte específica não tem nada, não tem nenhum simulador que seja igual ao cavalo, né? Então, esse negócio é insubstituível, né? É complementar. A gente pode falar mais sobre isso. Do cavalo tem uma coisa muito importante, que é o atleta principal, e a gente sabe que não se fica no ápice da forma o ano todo, todo dia. Então a gente programa para chegar na competição mais importante no ápice da forma, que nem garante que vai ganhar, mas garante que você vai ter o melhor desempenho possível, né? É uma programação. Isso, inclusive, não é nenhuma novidade. Isso aí tinha um povo aí chamado hititas. Eu acho que estou nessas tábuas hititas, né? Na argila e tal, coisa de 1500 anos antes de Cristo, já tinha lá uma programação de treinamento daqueles cavalos que eles puxavam, né? Um cavalo de tração, uma programação de treino de 184 dias. Opa! Que tinha tudo, né? Horário de refeição, não sei o quê, de treino e descanso, que a questão da recuperação é muito importante, né? É estímulo à recuperação. A programação básica que muita gente faz aí hoje, esse planejamento, a maioria faz por uma semana, né? Um negócio desse tipo aí. A diferença que tem do nosso é que o nosso tem mais envolvimento fisiológico, né? Tem ciclos que dividem. Então, o ciclo olímpico, que o pessoal fala muito aí quando chega na Olimpíada, está no planejamento olímpico, um negócio de 4 anos. Mas tem um ciclo mais ou menos anual, que é um macrociclo, um meso, que é mais ou menos mensal, um micro, e tem várias formas de você compor isso com estímulos, né? Para você melhorar e recuperar, porque o corpo vai respondendo bem a isso, segundo os princípios científicos do treinamento. E quando você diz que varia e você precisa de um monte de disciplinas para coisas, pode variar pela idade, pelo tamanho, pelo biotipo e por aí vai. Sim, fase de treinamento, época do ano, um monte de... Cara, isso é muito difícil, tem que ter muita ferramenta para você avaliar e acompanhar, né? E quase ninguém faz aí teste físico em cavalo, quando faz, não consegue fazer a campo, tem que ir para uma esteira, então, mas isso é importante para você saber que carga de trabalho que você pode usar para ter um benefício. Se for insuficiente, não vai se adaptar, e se você passar do ponto, você vai piorar a situação. Isso não é uma coisa simples. Sem dúvida. E na equitação, o que a gente sempre seguiu foi a experiência dos mestres, ou seja, ele é que dosava e dizia, olha, tá bom, para esse cavalo hoje tá legal, e muitas vezes nenhum deles explica por que tá bom, por que ainda falta, por que não falta, e cada cavalo responde de uma maneira. Há cavalos que saltam melhor
se eles trabalharam e trabalharam forte na manhã da competição, outros que não, que era só caminhar. Vai depender de cada indivíduo e fundamentalmente do olho de quem está focado nisso, sabendo que tem ácido lático demais, trabalhou demais, passou do ponto, está dolorido, não está dolorido, tempo de recuperar. Não é? Impressionante que tem umas figuras dessa, né? Os grandes personagens do esporte que não conhecem nada que eu estou falando, mas acertavam tudo. Faziam intuitivamente. O cara tem um dom, né? Isso aí. Eu, inclusive, acredito que o melhor para o esporte evoluir se a gente conciliar esse conhecimento que a ciência traz com a experiência desse pessoal que tem essa sensibilidade. Porque também não adianta o cientista entrar no negócio e vir lá com esse trabalho tem que ser assim, vamos fazer um trabalho intervalado para melhorar, mas ele não entende nada do funcionamento do bicho e daqui a pouco o cavalo não gosta daquele tipo de treinamento. Como o humano também. Sim. Tem um humano que corre na rua, pedestre anímio, corre e treina por conta própria ali e gosta daquilo. Você bota ele numa pista para fazer um treino mais elaborado e ele não gosta daquilo, faz mal para ele. Entendeu? Então, o caminho é por aí. Certo. É juntar o conhecimento da ciência com a experiência dessas pessoas sensíveis e tal. Aqui na época tem um monte de gente aí que está 30, 40 anos aí, sempre com bons resultados e pouquíssimas lesões, que é o que eu prego. Lesões. Isso. Evitar Porque lesões. não adianta você Tanto nos cavalos, melhorar, quanto querer no próprio melhorar cavaleiro. e ter lesão. O trabalho do cavaleiro é um pouco diferente disso. Né? Que aí nós podemos dividir em dois tipos aí. O cavaleiro profissional e o cavaleiro amador. O profissional, o cara faz a parte específica montando todo dia, porque você calcula aquele monte aí, vários cálculos por dia, como acontece, né? O trabalho dele é mais compensatório, para evitar lesões, a musculatura muito contraída pelo trabalho, a gente faz uma compensação, uma ou outra correção de assimetria que possa ter. Isso é muito importante na equitação. Fala mais sobre a simetria. O cara tem um lado mais forte que o outro, digamos assim, uma perna mais forte que a outra, uma coluna que tem um probleminha e tal, tem apoio de um médico, fisioterapeuta. Agora, por que é importante? A gente sabe, se você é assimétrico, como é que você quer trabalhar o cavalo para ser simétrico? Se você busca a simetria no cavalo, como é que você pode ter um você lado com a que perna tá mais forte que a outra, quer que ele fique igual para os dois lados? Exato. É uma coisa complicada, né? Já um cavaleiro que tem menos tempo para montar, um amador, uma pessoa que trabalha outra coisa, um jovem que estuda, monta menos e tal, o trabalho dele é totalmente diferente. O dele é para aperfeiçoar as valências físicas, para ele ficar mais forte, musculatura estabilizadora, para ele poder melhorar o assento. E isso vai acelerar o aprendizado dele na equitação. Perfeito. Tá? Isso não fui eu que inventei, eu só estudei nos clássicos. Certo. E aí, me conta, projetos agora, como é que você está tentando levar e dar conhecimento às pessoas de que existe sim uma forma mais científica, mais embasada de melhorar a equitação? Eu nunca tive essa preocupação de mostrar nada para ninguém, não, cara. Eu sempre fui cuidando de mim, Certo. investindo tudo que eu posso para ter o melhor desempenho possível. O melhor possível não é necessariamente alta performance. Ok. Se você tem lá um cavalo em condição de saltar 1,30, ele tem que saltar 1,30. Se ele saltar 1,10, ele está perdendo, está desperdiçando o cavalo. Porque o treinador sempre vai pensar em quê? Em chegar no máximo possível. A gente é formado para isso, para levar o atleta até o máximo possível, o humano e o cavalo. Ok. Entendeu? No caso do planejamento lá do humano que eu não te falei, não é igual o cavalo que chega na data ali. O dele é dia a dia. Né? É para melhorar alguma coisa e para compensar outra. Mas é sempre isso. Bom, projeto você falou. Eu faço algumas palestras de vez em quando, o pessoal convida, eu vou lá, falo sobre isso. Talvez funcione para estimular que a pessoa procure, né, mais conhecimento sobre essa área, que vai trazer para o seu professor de escolinha, vai melhorar, vai indicar alguma coisa para ajudar os seus alunos e tudo mais. Agora que eu estou tendo mais um pouco de tempo, venci lá uns problemas de saúde na família, que você sabe e tal, talvez eu possa expandir um pouco mais isso. Mas estamos aí. Perfeito. Eu tenho a sorte, gente, de montar no mesmo lugar que o Cláudio Reis e o filho dele. E todo dia eu bebo um pouco dessa experiência dele, faço umas perguntas mais complicadas às vezes para ele. Ele gosta de desafios, né? E eu noto que
fundamentalmente, os grandes instrutores de equitação, eles chegam num ponto em que eles acham que ele não tem mais nada que absorver, ao contrário, ele tem que transbordar, como foi um termo usado pela Érica Sportiello aqui, e passar a experiência dele para os outros. Mas, como tudo na vida, a gente está sempre aí para aprender, para pegar um pouco mais, para melhorar. Meu pai dizia uma frase muito interessante que de vez em quando eu repito, as pessoas até anotam. Equitação é uma arte que quando você começa a entender já não está mais em idade de praticar. E aí você pode ensinar ou não, ou simplesmente abandonar. Eu gosto muito da tua visão, Reis, porque você busca parâmetros nos atletas, tanto cavalos quanto humanos, para onde eu posso melhorar, onde é o lugar que essa pessoa não tem nenhum conhecimento ou não faz nenhum esforço para se desenvolver. E aí você instiga essas pessoas a melhorarem nessa parte para que elas consigam um melhor resultado. É aquele que você falou, o melhor resultado possível, né? E às vezes ela nos supera, tanto cavalos quanto cavaleiros nos superam, mostram um resultado extremamente interessante. Perfeito. Há outros não, que vão simplesmente se manter naquele estágio. Essa aptidão, né, individual, o que é aptidão, né? Isso é um somatório da bagagem genética, que é a herança que o indivíduo traz, com o meio externo. O meio externo é a nossa contribuição, é o manejo do cavalo, né, a preparação, a organização do treino, o cuidado com o veterinário, a alimentação, tudo isso aí é a nossa parte. A nossa parte a gente tem que fazer tudo o melhor possível. Voltando aqui um pouquinho, quando você perguntou, você falou do Stefan, do Yuri. Sim. Foi interessante que numa palestra que teve num curso da CBH de instrutores, e falou lá o Pedro Paulo Lacerda, ele comentou sobre isso, que ele acompanha as ligações direto, que antigamente, de noite, nos concursos, lá no bar do hotel, estava lotado. E que hoje em dia não tem mais ninguém. Cadê os caras? Estão na academia. Certo. Né? Então, isso está evoluindo lá fora. Ainda está no começo. Com a especificação, ainda vai avançar muito isso. Né? Mas já é um bom indicativo. Um bom indicativo, né? Porque o exemplo vem sempre de cima, né? As pessoas veem que está dando certo com quem está no topo do esporte, provavelmente vão se... Mas uma coisa não substitui a outra, ou não anula a outra, ou seja, final do concurso, o diabo, você sempre vai ver as comemorações, as pessoas curtindo, normal. Mas na segunda-feira, rotina de novo e objetivo. Até porque essas qualidades físicas que eu citei aqui, o que elas têm em comum? São todas treináveis. Então, força melhora. O cara não nasce com uma força definida, não. Ele nasce com um potencial que a gente vai desenvolver. Até onde? Não sei. Não sei, a gente vai estimulando da melhor maneira possível até chegar no máximo. Certo. Né? E por aí acontece com todos. Equilíbrio, que é muito falado. Equitação, equilíbrio. Mas qual equilíbrio? Tem vários tipos de equilíbrio. Não, então, na parte geral do treino, a gente trabalha todos eles e depois vai especificando. E o do cavalo, é o outro equilíbrio também. Isso tudo aí a gente vai trazendo os conhecimentos da física, né, da biomecânica, que é a física aplicada nos seres vivos, e vai trazendo benefício. O treinamento que você vê todo dia lá, o cara que chega e olha, é igual. É tudo igual, mas é diferente, né? Porque tem a carga de trabalho, são tantas repetições, em tanto de altura, em tanto de intervalo para recuperação, em função do momento, do indivíduo, da idade, do que está saltando, e por aí vai. Fundamentalmente para manter no cavalo, né? Isso eu noto no teu trabalho, manter no cavalo aquela coisa da atenção. Se você faz 50 vezes igual, você não pode imaginar que ele vai responder diferente, né? Você tem que produzir a ação e dar o estímulo positivo quando ele faz aquilo que você quer e dar o tempo dele entender aquilo e depois uma repetição com alguma variação para ver se ele vai aplicando o que pegou. Isso vem da psicologia do esporte. Sim, sem dúvida. Porque multidisciplinar, interdisciplinar, tudo na formação faz parte, a parte pedagógica toda, o ensino de tudo para o cavalo. Né? Quantos cavalos espetaculares nós vimos que ficavam praticamente impossíveis de você fazer bons percursos, porque simplesmente eles ficavam loucos para resolver tudo muito rápido, ficavam nervosos e saíam do controle.
E uma das coisas que a gente mais quer hoje é exatamente, que é um termo que eu no início estranhava, montabilidade, né? O cavalo se deixar conduzir. E isso é muito do trabalho e muito pouco, acho eu, de genética. Claro que há garanhões que transmitem cavalos tranquilos e tal, mas que pode ser confundido com cavalos frios. E há aqueles cavalos extremamente sanguíneos que são tranquilos durante o percurso. Isso é meio externo. E é complicado porque não tem solução, eu não tenho solução para tudo, né? Eu estou sempre buscando com os outros aí ajuda e tal, porque os criadores estão se esforçando e colocando produtos de alta qualidade que a gente vê aí, né? Muito potencial, muitos cavaleiros habilidosos e tal. Está cada vez menos para esse lado. O meio externo é a minha parte, meu negócio é treinar todos eles. E, como eu falei, não é uma matemática. O estímulo que a gente dá para um funciona muito bem, tem um outro, se a gente estimular daquele jeito, vai ficar nervoso. Sim. Então, mas é um princípio científico, da individualidade biológica, cada um funciona de um jeito. É administrar essas cargas que é o meu trabalho. O que eu posso fazer, o que eu não posso fazer para atingir aquele objetivo. Você sabe como é que é o dia a dia lá, né? Mas eles estão melhorando, cara. A gente vai usando os indicadores lá, as medições que a gente faz, eles vão melhorando, vendo o que eles podem fazer, graças a Deus. Minha gente, o papo está ótimo, eu adoraria continuar aqui, espremer um pouquinho mais o Cláudio, mas os dados dele estão aqui, o contato dele, você pode entrar em contato com o nosso convidado hoje, sem dúvida, e mais uma vez convido você que está envolvido no universo equestre, que quer informação de qualidade, que nos procure, nos apoie. Nós temos sempre uma solução para você mostrar o teu produto ou serviço aqui no Tô na Pista. Um recado para quem está aí, quer dar a tua última palavra? O esporte é maravilhoso, né? A gente tem que continuar nisso, buscar informação tudo quanto é canto, para evoluir, para ter prazer. Boa sorte, vamos lá. É isso aí, minha gente. Esse é o Tô na Pista. Eu espero você quinta que vem. Forte abraço a todos. Estamos sempre juntos.